Nós vamos ter o nosso assunto agora dessa escola, dessa aula, para o seminário, sobre a integração entre a razão e a revelação. Meus irmãos, nós temos estudado no Manaim sobre essa diferença entre razão e revelação. E hoje nós vamos entender um pouco mais disso, como funciona a integração. Depois que a gente recebe a revelação, como que isso vai funcionar dentro da nossa vida, como que ela vai gerenciar a nossa razão, aquilo que é nosso. Para isso nós vamos ler um texto da palavra do Senhor, 1 Coríntios 2, verso 9. É um texto que conhecido nosso, Como vai ser projetado. 1 Coríntios 2, verso 9. Amém? Diz assim, olha: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Meus irmãos, nós a cada dia, obrigado, pastor. Nós a cada dia temos a nossa razão, ou seja, a forma de pensar, a nossa forma de agir. E como que isso funciona? Como que a razão ela age na nossa vida? Qual é o início dessa razão? Toda razão ela está baseada nos sentidos humanos, aquilo que nós já estudamos outras vezes. Os nossos 5 sentidos, eles determinam a nossa interação com o meio externo, e assim nós vamos produzindo o nosso conhecimento desde quando nós somos uma criança, onde nós começamos a testar esses sentidos. Lá quando a criança ela pega alguma coisa, ela balança, porque chama a atenção dela, chama a atenção dos olhos, do ouvido. Ela de vez em quando bota na boca para sentir o gosto. Então ela está testando os seus sentidos, e ali ela vai formulando já a sua razão, ou seja, ela pega uma coisa e tem ali uma percepção daquilo que ela estava fazendo, e ela tira as suas conclusões. Assim funciona a nossa razão, desde a nossa pequenice até a nossa velhice. A nossa razão ela vai depender desses estímulos externos, que são os nossos sentidos. Então assim funciona a nossa razão. Mas como a revelação funciona? Nós já temos estudado que a revelação não passa pelos sentidos humanos, ela vai direto na nossa alma e toca a nossa alma. Mas isso vai proporcionar o quê? Nós vamos ver aqui agora, olha, por exemplo, aqui está o nosso cérebro, uma animação. Nós temos 2 locais do cérebro que são fundamentais para nós. Por exemplo, o hipotálamo e o hipocampo. O hipotálamo, entre outras funções, ele vai determinar quando nós estamos, por exemplo, com sede ou com fome. Então quando nós estamos com sede, é o hipotálamo que está fazendo, olha, você bebeu pouca água, você está com sede. Mas isso é biológico, é a nossa sede biológica. Mas como que isso aqui age quando o salmista fala o seguinte: a minha alma tem sede do Deus vivo? É esse hipotálamo que está sendo acionado? Não, porque isso aqui é fisiológico. É a nossa alma que anseia um Deus todo-poderoso. Então quando nós temos uma experiência com o Senhor descedenta a sede da nossa alma. Então ela vai lá na nossa alma e transforma isso, e aí nós temos uma experiência maravilhosa com o nosso Deus. Um outro local é o hipocampo, que é onde nós formulamos as nossas memórias. Vou dar um exemplo para os irmãos, como a alimentação é um dos melhores exemplos para isso. A alimentação é uma forma complexa de nós usarmos todos os nossos sentidos. É uma interação complexa de todos os sentidos. Por exemplo, quando você vê o alimento ele tem que estar bem, assim, visualmente. Isso é uma primícia da culinária, por exemplo, da gastronomia. O alimento ele tem que estar bem visualmente, ele tem que estar bom do cheiro e do gosto. Por quê? Porque o nosso sentido age dessa forma. Então você vai ver o alimento, ele tem que estar bem, você tem que olhar, ele tem que ter um aspecto bom. A mesma coisa o cheiro, o olfato. Nós vamos sentir o cheiro do alimento, também tem que estar bom. Quando a gente vai se alimentar, quando a gente pega ali o alimento e coloca na boca, a gente está testando 2 sentidos ao mesmo tempo. O primeiro deles, o paladar, que vai sentir o gosto. Mas também a gente está testando ali a textura do alimento. Se o alimento é quente ou frio, isso é o tato. Se ele é mais viscoso, se ele é mais rígido. Então tudo isso nós estamos testando com o nosso paladar, com a nossa boca, o tato e o paladar ao mesmo tempo. Mas e a audição? Vai aonde?
quando o alimento é crocante. A gente mastiga e aquele barulho da crocância nos dá a ideia de crocante, também de frescor. Então vê que nós estamos usando todos os nossos sentidos para trazer o quê? Para trazer uma percepção daquilo que nós estamos nos alimentando. Isso vai para onde? O nosso cérebro. Cada local do cérebro pega essa informação e leva para um lugar chamado córtex multimodal. Ali no córtex multimodal, com toda essa informação, o cérebro vai trazer uma informação que é subjetiva, que é a nossa percepção. Passo próximo. A nossa percepção, ele vai colocar ali agora: o alimento é bom ou o alimento é ruim? Eu gostei ou não gostei? Eu gostei muito ou eu tenho aversão a esse alimento? Porque essa informação daquilo que eu peguei dos meus sentidos, com mais essa informação que é subjetiva, ela vai gerar em nós uma memória. E aí o hipocampo vai agir, vai registrar uma memória: eu gostei ou não gostei do alimento. Repare que isso é subjetivo, porque eu posso ter o mesmo alimento e eu gostar e outra pessoa não gostar. A mesma coisa. Posso ter um alimento que eu gosto muito e outra pessoa não tem aversão, não consegue passar nem perto. Isso é subjetivo. A experiência é a mesma, mas a subjetividade entra ali para gerar uma memória. E aí quando você vai se alimentar daquilo de novo, o cérebro busca aquela memória e fala assim: olha, é esse aqui o alimento. E você espera aquele mesmo gosto que você teve no início. Isso é como as nossas memórias são registradas. Mas como acontece com a nossa alma? Se a revelação do Espírito não passa por esse caminho, não precisa dessa comutação. Se a revelação ela vai no profundo da alma, mas chega um momento que o Senhor toca na sua vida, e aí você fala assim: opa, isso aqui é diferente. Não está relacionada simplesmente dos sentidos. O Espírito Santo tocou na minha vida de uma forma diferente. E ali agora você vai juntar uma informação que é sua própria. Porque aqui, por exemplo, o Espírito Santo está sendo derramado sobre todos. Mas eu posso ter uma experiência, você outra. Eu posso aceitar e você não aceitar a operação do Espírito. Entra uma informação que é pessoal de cada um, que não é uma informação subjetiva, mas é você exercendo o seu livre-arbítrio entre servir ou não servir ao Senhor. Então quando a revelação vem, você toma conhecimento dela pela sua razão. Olha, isso aqui foi diferente, isso está além daquilo que são sentidos. O Espírito Santo tocou a minha alma, eu senti que a sede da minha alma foi saciada. E agora você vai exercer o seu livre-arbítrio: eu vou servir ao Senhor ou não servir ao Senhor. Quando você escolhe servir ao Senhor, isso gera em você uma memória que nós podemos chamar de forma didática, e uma memória espiritual, que fica marcado na sua alma para todo sempre. Você sempre vai reconhecer aquela voz vai falar com você de novo, e de novo, e de novo, e sempre você vai reconhecer a voz do Espírito Santo na sua vida, porque o Espírito Santo marcou a sua alma. Isso nós temos experiências no próprio campo científico. Passa o próximo para mim, por gentileza. Aqui nós temos duas experiências do campo científico mesmo. Esse aqui é um local em Chicago, onde eles fizeram algumas experiências com pacientes que têm um Alzheimer avançado ou mesmo uma demência. Eles cultuavam ao Senhor, cantavam louvores, liam a Bíblia, e mesmo esses pacientes com dificuldade de armazenar informações novas, de não reconhecer as suas famílias, não reconhecer coisas básicas, eles reconheciam os louvores e cantavam os louvores, reconheciam e recitavam a palavra, porque essa informação não está simplesmente marcada no nosso cérebro humano, ela está marcada na nossa alma. O Senhor marca a nossa vida pela nossa alma, e não simplesmente pela mente humana. Isso aqui também é outra experiência de uma senhora que ela não sabe os nomes dos filhos, não reconhece as cores, não reconhece mais a sua casa, mas quando pergunta a ela sobre Jesus, ela fala assim: conheço. E o que ele vai fazer? Ela responde: ele vai me levar para casa. Isso ficou marcado aonde? No simples, na cabeça dela? Não, isso está marcado em um local que é um mistério para nós, é um mistério para a ciência, saber onde isso. Todos esses dois estudos, a ciência não sabe explicar como que isso está gravado, mas nós, pela revelação, sabemos. Isso está marcado na alma do homem, para sempre marcado. Por isso que Jó vai falar assim: quem me dera se as minhas palavras fossem escritas para sempre, esculpidas na rocha. Meus irmãos,
o Senhor Jesus gravou a nossa vida para sempre, Ele marcou a nossa vida para sempre, assim também como os nossos nomes estão escritos nas palmas das suas mãos, porque Ele nos remiu. Isso é maravilhoso para nós, entendemos como existe essa interação. Mas como nós vemos isso na palavra? Vamos para um exemplo na própria palavra. Vamos aqui usar o exemplo de Natanael. Repare os irmãos, acompanhe comigo aqui na leitura, olha. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe chegou para Natanael. O que Filipe fez com Natanael? Pode deixar o texto aqui. O que Filipe fez com Natanael? Filipe evangelizou, não é isso? Falou daquilo que ele, da experiência dele, Filipe, para Natanael. Olha, nós achamos aquele que fala Moisés e os profetas. Então Filipe evangelizou. Só que Natanael, ele vai tomar uma posição de questionamento. Natanael vai falar assim: olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe diz: vem ver. Repara que, vamos analisar agora pela ótica da razão esse texto. Era para Natanael acompanhar Filipe onde Filipe estava indo? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Pela ótica da razão, não, porque Natanael falou assim: pode vir alguma coisa boa? Não, vai lá que eu nem vou. O que eu vou fazer lá? Ele mesmo declarou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era para ele não ir. Meus irmãos, nós também, a nossa vida, um dia nós recebemos um convite de alguém. Alguém nos evangelizou, assim como Filipe evangelizou a Natanael. E às vezes pela nossa razão, nós nem queríamos ir, mas o Espírito Santo moveu a nossa alma para ir ter um encontro com Jesus. O Espírito Santo moveu Natanael para ele ter um encontro com Jesus. Você está aqui nesta tarde porque o Espírito Santo moveu a sua vida para você um dia ter um encontro com Jesus. Às vezes mesmo sem querer ir, sem poder, mas você foi. Será que vai ter alguma coisa lá? Vou lá para quê? O que eu vou fazer lá? Natanael, ele foi porque ele foi movido pelo Espírito Santo, não pela palavra de Filipe. Porque pela palavra de Filipe ele questionou no ato: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas Natanael foi. Aí Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: olha, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus mostrou aqui que aqui nós temos um ensinamento. Jesus, ele conhece a nossa vida. Jesus, ele conhece a sua vida, ele conhece a sua necessidade, o seu anseio. Jesus conhece todas as coisas. Quando ele te trouxe para a presença dele, foi porque ele conhecia a sua necessidade e ele supriu a necessidade da sua alma. E aí Jesus fala com Natanael: Natanael, olha, você é um verdadeiro israelita em quem não há dolo. O que Natanael fez? A mesma coisa que ele fez com Filipe. Ele questionou. Olha, disse Natanael: de onde me conheces tu? Você questionou de novo. Jesus estava conversando com ele: não, de onde você me conhece? É o questionamento de Natanael. Enquanto isso era só um diálogo entre Jesus e Natanael. Agora vai acontecer uma coisa que é um mistério, que está aqui na palavra, olha. E Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Pela razão, Natanael ia fazer o que aqui? Qual seria a próxima pergunta? Como que você me viu? Onde? Que horas? Como é que eu estava? Que horas você passou lá? Ele não estava vindo num processo de questionamento de tudo? Sim ou não, irmãos? Só que aqui acontece alguma coisa que é um mistério, porque aqui entra a revelação do Espírito, ou seja, a palavra de Jesus, a profecia, o conhecimento de Jesus entrou na vida de Natanael por uma forma diferente das outras duas frases. Porque Natanael não questiona mais. Natanael vira e fala assim: olha, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ou seja, a palavra de Jesus aqui em cima foi no profundo da alma de Natanael e fez Natanael tirar o questionamento e agora reconhecer Jesus como Rabi, ou seja, como mestre, como Filho de Deus e como Rei de Israel. Meus irmãos, um dia a revelação entrou na nossa vida e tirou todas as dúvidas, ou seja, nos tirou os questionamentos e nos fez reconhecer como Jesus, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Quando a revelação entrou na nossa vida, mudou a nossa história.
Mudou a nossa história, que era uma história que caminhava para a morte, para uma história que agora caminha para a vida eterna com o Senhor. E aqui é um mistério, porque Jesus não falou nada demais. Jesus simplesmente, olha, antes que Natanael te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Não tinha nada demais, podia haver outro questionamento, mas ali existia um componente que é espiritual, que é a revelação que vai lá no profundo da alma e muda a história do homem. Jesus então depois responde: mas só porque eu te falei que te vi debaixo da figueira, crestes? Meus irmãos, o Espírito Santo nos faz crer na palavra eterna do Senhor Jesus. É o Espírito Santo quem nos convence de que Jesus morreu, mas que Jesus ressuscitou e que voltará para buscar esta igreja. O Espírito Santo nos convence de tudo isso. Por isso Natanael ele vem e fala assim, ó, Rabi, mestre que fala da doutrina. Natanael reconhece Jesus como a doutrina viva. Por isso é importante estarmos na escola bíblica dominical. Natanael reconhece Jesus como Filho de Deus, ou seja, aquele que tira o pecado do mundo, mas também reconhece Ele como Rei de Israel, ou seja, aquele que estava sobre ele a profecia de reinar em Israel. Nós também um dia reconhecemos o Senhor Jesus pela revelação do Espírito, ou seja, nós não estamos aqui porque alguém pregou e nos convenceu. Nós não estamos aqui porque gostamos desse programa social. É bom e salutar viver em união, em comunhão com os irmãos, mas nós estamos aqui porque o Espírito Santo um dia tocou a nossa alma com essa revelação preciosa. E aí, meus irmãos, outra coisa que o Senhor faz, Ele estava debaixo da figueira. A figueira fala de Israel, fala daquilo que é a lei. Um dia nós estávamos debaixo da lei. Todos morreram, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Estávamos mortos em delitos e pecados. Nós estávamos debaixo da lei, mas a mão forte do Senhor nos tirou de lá e nos trouxe para de braço da sua maravilhosa graça, onde agora nós estamos vivos pelo sacrifício glorioso de Jesus. O Senhor te tirou e te trouxe para viver essa obra maravilhosa. E qual é o resultado disso? Versículo 51, passa o próximo para mim. O resultado está aqui, olha. Qual é o resultado de você deixar a revelação guiar a sua vida, guiar a sua razão? O resultado está aqui, é muito simples. Na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos, e o Filho e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Há dois resultados aqui maravilhosos. O primeiro deles é o seguinte: o céu está aberto para nós. O céu não está fechado para nós. A porta da eternidade está aberta para a nossa vida e ficará aberta para nós que seremos arrebatados para todo sempre, que ela não vai se fechar. Ela vai se fechar para o mundo. Depois que a igreja for arrebatada, a porta se fecha para o mundo, mas para nós ela não se fecha. O que acontece lá no livro de Salmos? Levantai, ó portas, as vossas cabeça, porque entrará o Rei da Glória. Quando Jesus chega na eternidade com a igreja, as portas são arrancadas, porque a glória de Deus é tão maravilhosa que não passa pela porta da eternidade. As portas são arrancadas para que entre o Jesus, o Rei da Glória, e nós entraremos com Jesus, o Rei da Glória. Por isso que a palavra diz que em Jerusalém há 12 portas, 3 viradas para o leste, 3 para o oeste, 3 para o norte e 3 para o sul, porque no dia do arrebatamento os anjos percorrerão os 4 cantos da terra, e aonde estiver um servo, ele vai ser recolhido, e ele vai chegar e haverá uma porta aberta em Nova Jerusalém. Mas enquanto isso não acontece, enquanto esse momento em que a porta vai se abrir para nós na eternidade, nós entrarmos na eternidade, enquanto isso é a segunda parte, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Sobre a nossa vida existe o sangue de Jesus, o ministério de Jesus. Por isso sobre a nossa vida existe a operação dos anjos, que sobem e descem para batalhar por nós. Meus irmãos, nós somos uma obra que vive a revelação do Espírito, mas que vive também a operação dos anjos no nosso meio. Os anjos estão operando no nosso meio, e por isso nós reconhecemos essa interação. E agora, para concluir, meus irmãos, quando nós recebemos a revelação, a nossa razão não é destruída, não. A nossa razão é debilitada em alguns momentos, em outros momentos é potencializada. Sabia disso? Ela é debilitada quando? Quando nós reconhecemos a voz do Senhor e atendemos a revelação ao invés da nossa razão. Foi o que o pastor pregou aqui na aula anterior. Paulo queria ir para Bitínia, razão.
veio a revelação e falou assim: passa a Macedônia. Ele foi, debilitou a razão e passou a seguir a revelação. Ali o Senhor operou na vida do carcereiro. E agora, quando que a nossa razão é potencializada? Às vezes nós estamos no trabalho, às vezes nós estamos na faculdade e temos alguma dificuldade com alguma coisa. Você clama pelo sangue de Jesus e o Espírito Santo te faz entender todas as coisas. O Espírito Santo te faz entender alguma situação no trabalho. Ele potencializa a sua razão para glorificar o nome de Jesus. Isso é maravilhoso para nós. Potencializar aquilo que é a nossa razão também, ou seja, fazer com que nós venhamos entender mais do que nós entenderíamos. E aí nós temos inúmeras experiências do servo que precisava estudar para uma prova e precisava tirar 9,2 na prova, e ele não tinha tempo para estudar, e um anjo chegou com ele, começou a estudar aquela aula. Quando chegou no dia seguinte, a prova era exatamente aquilo que o anjo estudou com ele, e ao invés de 9,2 ele tirou 9,8 e foi aprovado. Por quê? A revelação potencializou a razão. Meus irmãos, a revelação, quando ela gerencia a nossa vida, nós só temos benefícios na presença do Senhor. Por isso a importância dessa integração entre aquilo que é a razão e a revelação do Espírito. Nós possamos a cada dia deixar a revelação do Espírito guiar a nossa vida, porque nós estaremos para sempre caminhando na presença do Senhor e para sempre sermos vitoriosos na presença do Senhor. A igreja passa por provas, por lutas, batalhas, mas a igreja fiel não passa por derrotas, porque o Espírito Santo guia a vida dele para que ele seja vitorioso na presença do Senhor. As lutas vêm, mas a derrota não vem não. A vitória vem pelo poder glorioso do sangue de Jesus. Vamos cantar um louvor. A visão o Senhor mostrava que todos, irmãos, caminhava e um vento vinha e o cabelo caía e impedia de enxergar direito. E quando o irmão estava trazendo a palavra, um óleo vinha e caía sobre a cabeça dos irmãos e o cabelo parava de voar, ficava fixo, e os irmãos começavam a enxergar ao longe. Glória a Jesus. Meus irmãos, a bênção do Espírito nos faz enxergar ao longe, faz enxergar aquilo que é a visão de Deus para a nossa vida, né? Amém?